Bom dia, pessoal. Estamos nas dependências da Unievangélica, dia 24 de abril de 2025, e como é de praxe, eu estou fazendo esse vídeo como revisão para a segunda VA. É claro que o vídeo é de natureza orientativa e visa que vocês melhor se direcionem no momento de estudar para a segunda VA. Nesse vídeo serão especificados os pontos que devem ser estudados a fim de viabilizar melhor esse fluxo de conhecimento. Então, serão pontos a serem abordados na VA de 18 questões de múltipla escolha e 2 dissertativas, os seguintes: crimes contra a dignidade sexual. Gostaria que vocês estudassem o conceito de dignidade sexual, quem são os titulares da dignidade sexual e os crimes contra a dignidade sexual. Em específico, o crime de estupro, o crime de corrupção de menores, que está lá no artigo 213 e seguintes do Código Penal, não só o crime de estupro, mas 213 e seguintes, corrupção de menores, e o estupro de vulnerável, artigo 214-A do Código Penal. Também estudem, e será a questão abordada na prova, o que também já foi falado entre nós, a ação penal nos crimes contra a dignidade sexual. Todos sabem, que o Código Penal passou por uma reforma em 2009, isso foi falado em sala de aula nas nossas aulas, e hoje, via de regra, os crimes praticados contra a dignidade sexual são de ação penal pública incondicionada, ou seja, não necessita mais de representação ou até mesmo queixa-crime da vítima. A maioria deles, todos, pode-se dizer, se processam mediante denúncia do Ministério Público em juízo, o que normalmente tem como base uma investigação criminal prévia. Entendendo que os crimes contra a dignidade sexual hoje, mais notadamente o estupro de vulnerável, eles são crimes hediondos, ou seja, são taxados na Lei 8.072 como hediondos e tem um tratamento penal muito mais severo, inclusive no que se refere a critérios de progressão de regime. Então, estudem bastante esta questão. O modus operandi, a forma pela qual se pratica o artigo 213, que é o crime de estupro, é mediante violência ou grave ameaça contra a vítima, podendo ser vítima no crime qualquer pessoa. A redação do tipo penal ampliou a quantidade de vítimas, antigamente só era mulher, até 2009, hoje com a nova redação do artigo 213, qualquer pessoa, e basta que haja violência ou grave ameaça como meio para o modus operandi, como prática do ato libidinoso. Dentro disso, nós entramos no conceito técnico de ato libidinoso. Libidinoso vem de libido, é tudo aquilo que excita a sexualidade humana. Será crime quando praticado mediante violência ou grave ameaça, ou quando tenha como vítima pessoa vulnerável. Pessoa vulnerável pelo artigo 217-A é o menor de 14 anos, ou qualquer pessoa que por qualquer meio não possa oferecer resistência, tá? Então, questão extremamente interessante. Crime de assédio sexual, também estudem o assédio sexual. Foi falado em sala, está anotado no caderno, e o assédio sexual pressupõe uma relação de ascendência ou hierarquia entre aquele que assedia e o assediado. E o assédio sexual é uma forma de constrangimento. Tanto é verdade que o tipo objetivo do assédio sexual se dá mediante constrangimento, mas um constrangimento de forma ou de maneira sexual, lasciva, libidinosa, certo? Estudem todas essas questões. O estupro, ele é crime hediondo tanto na forma simples quanto na forma qualificada, tá? E a violação sexual mediante fraude também, que é um crime em vigor. O que é fraude para fins de violação sexual mediante fraude? É o engano, é o engodo, é a má-fé que leva a vítima a ter uma falsa percepção da realidade com relação àquele que ela está praticando o ato de natureza sexual, certo? Estupro, vai cair mais de uma questão envolvendo estupro, importunação sexual, que foi inserido no Código Penal em 2018. Agora podem responder aqui para mim, gente, embora esteja gravando, não tem problema vocês responderem não. A importunação sexual requer violência? Não. Requer grave ameaça? Não.
O pressuposto para que haja a importunação sexual é a falta de consentimento da vítima e a prática de um ato de natureza libidinosa de maneira sorrateira, tá? De forma que a vítima não perceba. É o exemplo que aconteceu, né, que nós citamos aqui em sala de aula, aquele caso emblemático e que se tornou histórico, midiático, de um indivíduo que estava dentro de um ônibus na cidade de São Paulo e, sem que a vítima, a mulher, percebesse, ele ejaculou sobre ela. Então aí está o crime de importunação sexual. Também estuda em violação sexual mediante fraude, já falei aqui, né? Vai cair mais um crime envolvendo violação sexual mediante fraude. Vai cair mais de uma questão envolvendo o crime de assédio sexual, tá? Mais de uma questão envolvendo isso. No assédio sexual, gente, o constrangimento é mediante muitas vezes o quê? Chantagem, tá? O indivíduo pratica chantagem como modus operandi de conseguir favores sexuais de natureza da vítima. Agora, crimes contra a fé pública, eu falei para vocês que cairia crimes contra a fé pública, né? Fé pública é a credibilidade, né? É a confiança que se deve dar em todos os atos do poder público, tá? Estudem o crime de moeda falsa, né? Falsificar, fabricando, alterando papel moeda ou moeda metálica. O sujeito ativo pode ser qualquer pessoa, o sujeito passivo é o Estado, na modalidade da fé pública. Também lembrando, gente, que nos crimes contra a fé pública são punidos petrechos, né? Que são os atos preparatórios punidos como crime consumado. Que existe no Código Penal o petrecho para falsificação de moeda e o petrecho para falsificação de papéis públicos. Vocês se lembram daquele crime de fraudes em certames e concursos públicos? Que nós estudamos aqui em sala, que está anotado no caderno. Eu bati bastante neste crime também, porque eu falei que cairia na prova. Realmente vai cair duas questões envolvendo o crime de fraudes em certames e concurso público, né? O bem jurídico penalmente tutelado ou protegido é o sigilo de conteúdo relativo a concurso público, qualquer certame ou qualquer exame ou concorrência pública, tá? Fraude em exames e concursos públicos. Falsificação de documento público e falsificação de documento particular. Também estudem isso, e o uso do documento público, que é o artigo 304 do Código Penal. Eu não sei se vocês se lembram, mas o crime de uso de documento público, tecnicamente se fala que ele é um crime remetido, lembram? Ou de pena remetida, lembram disso? Por quê? Porque a pena do 304 não está de tantos a tantos anos. O que o Código Penal fala? A mesma pena prevista para o crime de falsificação. Vocês se lembram disso? Então, essa é a pena do crime de uso. Mais de uma questão envolvendo falsificação de documento público e documento particular. Estudem o crime de petrechos, tá? Estudem os dois, né? Que é petrecho para falsificação de documento e petrecho para falsificação de papéis, né? E o crime de uso. Nas questões dissertativas, as duas são relacionadas à fé pública, sendo que uma delas é relacionada aqui à falsidade ideológica, que foi o crime, eu acho que foi o último crime que nós estudamos na aula passada. Se hoje é dia 24, a aula passada foi 17, né? É o último crime que nós estudamos na aula passada, a falsidade ideológica. Na falsidade ideológica do 299, a falsidade não é de forma, é de conteúdo. Na falsidade ideológica do 299, o indivíduo insere ou faz inserir declaração falsa ou diversa da que deveria estar escrita, com o fim de prejudicar direito ou criar obrigações sobre fato juridicamente relevante. Dentro desse vídeo que eu fiz agora com vocês, o vídeo estará no YouTube, assim que eu fizer o upload do link, eu vou mandar para vocês. Todos os pontos que estarão na prova, sem exceção, estão nesse vídeo. Certo, gente? Estudem pelos pontos para você ir bem na prova. Beleza? Beleza, um abraço a todos.